Sou a professora Fabrícia Quintanilha, cumprimento vocês alunos. Estarei falando sobre o puerpério. O puerpério é o período que tem início após o parto e termina quando a fisiologia materna volta ao seu estado anterior, ou seja, aproximadamente 6 semanas depois, e também chamado de pós-parto. O puerpério pode ser composto por duas fases distintas durante os primeiros 2 e 5 dias após o nascimento. E a maioria das mulheres permanece por esse período descrito como como um tempo, restante. A mulher retorna gradativamente às suas atividades de rotina, junto com a família. E uma fase dinâmica, de desafio para a mãe e para a família. Mudanças fisiológicas marcantes ocorrem muito rapidamente no corpo da mulher. E é um período, que se inicia logo após o parto vaginal ou cesariana e se estende até 6 semanas. E esse é um período que ocorre o retorno dos órgãos reprodutivos ao estado pré-gravídico. E pode ocorrer dentro da normalidade ou com sintomas que deverão ser prontamente reconhecidos e tratados para um adequado desfecho fisiológico e psicológico. O acompanhamento no puerpério. Os cuidados com a mulher não se encerram com o nascimento. E a atenção ao puerpério é fundamental para a saúde materna e do recém-nascido, e deve envolver toda a rede de apoio e tem como objetivo avaliar o estado de saúde do binômio, orientar e apoiar a família sobre os cuidados e identificar condições de risco e vulnerabilidade. Isso é de suma importância. Envolver toda a rede de apoio com o objetivo de avaliar o estado de saúde do binômio. Muito importante. O período puerperal é igual ao período pós-parto, que é considerado o intervalo entre o parto e o restabelecimento do corpo da mulher ao anterior à gestação. E o puerpério é um período de adaptação às alterações biológicas, psicológicas e sociais, e um período de maior labilidade emocional. Isso é de suma importância quando a gente fala das alterações, exatamente assim, biológicas, psicológicas e sociais. É uma mudança no contexto da família. Uma mulher que nunca está estreando, a maternidade é tudo muito novo e cada bebê vem com sua particularidade. Cada família está inserido num contexto. Quando nasce um filho, nasce uma família. E cada dia é um desvelar novo. E não tem só o cuidado com o bebê, as alterações a nível biológicas são muito fortes nesse momento. Quando a gente fala da alteração do corpo, da alteração da mama, desse abdômen, dos membros inferiores, da vagina, da vulva, do aparelho urinário, do aparelho endócrino, todas essas alterações são de bastante importantes para ela. E isso repercute, muitas das vezes, na questão psicológica e social. Por isso é caracterizado um período de maior labilidade emocional. E o puerpério é classificado, o puerpério imediato, Quando a gente fala da classificação, a importância da grande avaliação nesse momento. Cada fase tem uma avaliação a ser feita de suma importância. Quando a gente fala imediato, que é a primeira hora e a segunda hora pós-parto, é de suma importância avaliar sinais vitais, lóquios, abdômen, o nível de orientação dessa mulher, presença de hemorragia,
O imediato também, né? Segunda hora ao 10º dia pós-parto, é importante estar avaliando a involução uterina, a amamentação, como está a presença das eliminações vésico-intestinais. No puerpério tardio, né, que é o do 10º ao 42º dia também, a gente tem que estar avaliando várias questões. E o puerpério remoto, que é a partir do 43º dia. As adaptações fisiológicas no período puerperal, né? Os órgãos e sistemas envolvidos na reprodução sofrem importantes alterações fisiológicas a fim de retornarem os estágios pré-gravídicos. Dentre os órgãos que estão envolvidos nesse processo citam-se o útero e as mucosas vaginal e perianal. E a gente fala que o útero, né, ele diminui consideravelmente de volume imediatamente após o nascimento do bebê, sofrendo uma redução de até 1.000 gramas no pós-parto imediato e 500 miligramas ao final da primeira semana. Ele é globoso, de consistência lenhosa, né? E ele está localizado entre a sínfise pubiana e a cicatriz umbilical após o nascimento. E após 2 dias ele diminui, né, esse fundo uterino, e é palpado na cicatriz umbilical. E após 3 ou 4 dias a redução acentua. E o fundo de útero é palpado na cavidade pélvica, né? E com 2 semanas ele pesa em torno de 200 e em 30 dias 100 gramas. O colo uterino também está totalmente dilatado e preguiado no momento do parto. Em 12 horas ele perde esse aspecto já. 2 dias após esse colo permite a passagem de um dedo ao toque e 1 semana já está fechado. E o orifício externo, né, com a forma inicialmente circular, aparece como fenda transversal no pós-parto. O lóculos, né, que é a eliminação do conteúdo uterino, que ocorre após o parto. Os lóculos são denominados pela descida externa remanescente, que sofre necrose e é eliminada, e a descida interna permanece. A vagina e a vulva evoluem no puerpério imediato e ocorre uma rápida cicatrização. E, diferentemente das estruturas do ciclo reprodutor, as mamas são as únicas que não sofrem um processo de involução no puerpério. Ao contrário, as mamas elas sofrem uma modificação, elas aumentam de tamanho, elas mudam até a própria estrutura delas, né? E os seios começam a segregar colostro, né? Que é um líquido amarelado, e em poucos dias e poucas semanas ele já vem para um leite, né? A produção de leite. A mama é a única diferença do corpo, né? Que faz um aumento considerável por conta da lactação, né? A equipe de enfermagem, diferente da mão. A equipe de enfermagem deve ser atenta para a mensuração dos parâmetros vitais, exame físico, avaliação psicossocial e vínculo familiar com a RN. A avaliação, né? O que é importante, né? Escutar dúvidas e queixas da mulher é muito importante. Elas precisam sair da maternidade com as dúvidas o máximo sanadas possíveis e a gente divulgar todas as orientações e informações pós-alta, né? É muito importante a gente verificar as condições de gestação. Quando a gente fala da verificação das condições, é presença de infecção, se houve internação, se houve qual foi a data do parto, quantas semanas de gestação, né? Isso é importante a gente verificar no cartão da gestante o máximo de informações, data, tipo de parto, se cesárea e com indicação e possíveis intercorrências. Verificar dados do recém-nascido e ver cuidados com o recém-nascido, né? Ver como que está esse recém-nascido, como está a amamentação, orientar ela ao máximo desse cuidado, né? Esse cuidado na alta é muito importante, como vai ser a rede de apoio, quem vai ajudar nesse cuidado. No momento da internação,
essa gestante tem um acompanhante, a gente chamar esse acompanhante para poder compartilhar essas informações. Em caso de parto vaginal, avaliar a ocorrência de lacerações ou episiotomia, perguntar sobre o local da sutura, presença de sinais flogísticos, né? Se está hiperemiado, se está com dor, se está saindo alguma saída de alguma secreção e outras alterações. Em caso de cesariana, é perguntar sobre sinais flogísticos também na ferida operatória, se está saindo alguma secreção, se tem dor, se tem hiperemia, se ela está sentindo alteração de temperatura, avaliar essa ferida, avaliar esse curativo, né? Orientar a puérpera sobre sinais de alerta como febre, sangramento vaginal anormal, dor pélvica, leucorreia fétida, alterações na pressão arterial, tontura e alterações na mama. No pós-parto imediato, né, a crise genital prevalece os fenômenos catabólicos e involutivos das estruturas hipertrofiadas ou hiperplasiadas pela gravidez, notadamente das que abrigavam o concepto ao lado das alterações gerais e, sobretudo, endócrinas, quase todas relacionadas ou à regressão das modificações gestacionais do organismo. O útero, né? O abdômen está descaído e a musculatura flácida. Fundo uterino, que encontrava a aura do escavo epigastro, situa-se um pouco acima da cicatriz umbilical, firmemente contraído. E a atividade contrátil, o ritmo da matriz, embora inaparente, indolor, prossegue por certo tempo e às vezes ocasiona cólica muito dolorosa. Então, assim, ao examinar esse abdômen, né, a gente vai evidenciar que ele está flácido, esse útero vai ser palpável, a gente percebe a musculatura contraída, principalmente no primeiro momento, nos primeiros momentos que ela está amamentando, ela sente uma cólica, principalmente, que no momento que ela amamenta apresenta contração uterina. A vagina também sofre importantes alterações evolutivas no pós-parto, porque existem estruturas, né, que evoluem no puerpério imediatamente. Ocorre uma rápida cicatrização. Se existirem pequenas lacerações no momento do nascimento, as mesmas cicatrizam em 4 ou 5 dias mais ou menos. E a mucosa vulvovaginal perde as características, né, de camadas externas e permanece atrofiada, permitindo a visualização dos vasos e camadas profundas, as quais determinam uma coloração avermelhada. E esta situação perdura até que ocorra a proliferação tecidual, com o retorno dos níveis estrogênicos. E na prega do himenal, né, remanescente, aparecem as carânculas mirtiformes, que são pequenas saliências. E as transformações regressivas de maior evidência desenrolam-se no epitélio escamoso de revestimento. E no pós-parto tardio? E é o período de transição no qual a recuperação genital torna um impulso e se completa a crise ainda mal esboçada e nos derradeiros dias de fase anterior. E o circuito biológico, em que todas as funções começam a ser influenciadas pela lactação, que no estágio seguinte pós-parto remoto domina francamente o panorama puerperal. O útero continua a regredir, porém muito lentamente até 6 semanas, sem retornar nunca mais às proporções encontradas nas nulíparas. E a degradação da descida está praticamente consumada, notando-se regeneração do estroma e das glândulas endometriais. E a cavidade uterina? Ela acha-se inteiramente epitelizada ao fim do 25º dia pós-parto. E a vagina, nesse pós-operatório tardio? O desempenho da mucosa vaginal também varia de acordo com a lactação, objetivada pela descamação do epitélio, reduzindo as camadas profundas. A crise vaginal alcança, pelo geral, sua regressão máxima em torno do 15º dia pós-parto. E a partir de então se esboçam as primeiras manifestações regenerativas, até aproximar-se
o 25º dia, embora haja grandes variações individuais no evoluir da recuperação vaginal. E o pós-parto remoto trata-se de um período de duração imprecisa que varia com a presença ou não da lactação, e nas mulheres que não aumentavam, a menstruação retorna a 1 mês e meio e é precedida de ovulação, ao contrário do que se pensava anteriormente. Nas lactantes, os prazos dependem da duração do aleitamento. Aquelas mulheres que amamentam exclusivamente o leite materno, elas geralmente demoram de 6 meses a 12 meses sem menstruar em amenorreia. Isso é muito importante tá informando para elas, que vai variar em cada momento, depende da intensidade da amamentação, isso influencia bastante. E a evolução dos sistemas extragenitais. Na gestação, a gente tem alterações fisiológicas importantes e agora tem a involução desse sistema, né? Como o sistema endócrino. No final da gestação, os níveis de estrogênio e da progesterona estão muito elevados, assim como os da prolactina. Com a saída da placenta, ocorre queda imediata dos esteroides placentários, a níveis muito baixos e leves. Diminuição dos valores de prolactina, que permanece ainda bastante elevado. E na ausência da lactação, nas primeiras semanas pós-parto, tanto o hormônio luteinizante como o folículo estimulante mantêm-se muito baixos, para logo começar a se elevar lentamente. No puerpério inicial, os níveis de estrogênio mantêm-se baixos e a progesterona não é detectável. E o sistema cardiovascular? O débito cardíaco está aumentado na primeira hora após o parto, 10%, permanecendo assim durante a primeira semana. E a pressão venosa dos membros inferiores, elevada durante a gravidez, normaliza-se imediatamente. As varizes, se presentes, tornam-se murchas e os edemas desaparecem. E o sistema sanguíneo? Não há mudanças das séries vermelhas próprias do puerpério. E na branca, nota-se imediatamente após o parto leucocitose de até 25 mil glóbulos, à custa principalmente dos granulócitos neutrófilos. E a velocidade de eritrossedimentação acelerada na gravidez. Sofre novo incremento no puerpério, regularizando-se somente entre a 5ª e a 7ª semana. A concentração de hemoglobina volta a níveis não gravídicos em 6 semanas do parto e a tendência à coagulação no puerpério está aumentada. Então, as alterações do sistema sanguíneo são essas. E no sistema urinário? Durante o puerpério pode ocorrer sintomas de superdistensão e sensação de esvaziamento incompleto com a presença de resíduo, em função do acentuado relaxamento do diafragma urogenital, consignado após o parto, parede anterior da vagina e tende a prolabar entre os grandes lábios, sobretudo nas múltiplas, esboçando-se cistocele. A bexiga livre de peias do útero gravídico e conservando ainda as faculdades de expansão estruturais que a imbibição lhe proporcionará. Tem sua capacidade consideravelmente aumentada. E em razão da desidratação no trabalho de parto, a diurese inicialmente é escassa. Do 2º ao 6º dia, estabelece a abundante excreção urinária que elimina a água acumulada durante a gestação. E o sistema digestório? Com o esvaziamento uterino, as vísceras abdominais retornam vagarosamente às disposições anatômicas. E a redução da motilidade intestinal. A constipação da puérpera indefectível nas pacientes que se mantinham no leite de 1 a 2 semanas e hoje menos frequente, com levantar precoce. Geralmente, as mulheres que têm parto vaginal, elas levantam bem mais precoce. E aí faz com que essa motilidade intestinal melhore.
e é observada unicamente nas que têm obstipação crônica. E o funcionamento fisiológico dos intestinos costuma ser restaurado no 3º ou 4º dia. E a pele? As estriações do abdômen e das mamas, quando acontece, perdem a cor vermelha arroxeada e ficam pálidas, transformando-se em algumas semanas em estrias branco-nacaradas. As modificações do tipo de implantação dos pelos pubianos e a hiperpigmentação da pele, do rosto, do abdômen e das mamas regride. O peso, habitualmente a perda acentuada nos primeiros 10 dias, atribuída à maior diurese, à secreção láctea e à eliminação loquial. Os exames diários, temperatura, pulso e pressão. A temperatura no pós-parto não deve ser interpretada pelos critérios normativos estabelecidos para as condições extrapuerperais, exceto para as primeiras 24 horas, quando pode haver certa pirexia, o normal e a ausência de febre caracterizada pela temperatura abaixo de 38 graus. A chamada febre do leite, concomitante com a apojadura no 3º dia e considerada fisiológica por alguns, embora outros encarem como resultante da ascensão de germes vaginais à cavidade uterina, habitual nessa época. O pulso tem de ser bradicárdio, de 60 a 70 bpm, em virtude provavelmente experimentado pela puérpera. A inspeção do períneo. A inspeção do períneo é sempre indicada para se fiscalizar a cicatrização das eventuais suturas de episiotomia ou de perinorrafia, além de se verificar a existência de hemorroida. A aplicação de bolsa de gelo serve para aliviar o edema e o desconforto. Palpação do útero e da bexiga. O útero puerperal tem consistência firme, indolor e altamente imóvel, decorrente da flacidez dos seus elementos de fixação. E ao examiná-lo, é necessário palpar sempre a bexiga, em razão de suas conexões anatômicas com a matriz. A bexiga cheia pode deslocar o útero para cima, falseando o resultado das medidas. Exame dos lóculos. Lóculos, é a eliminação do conteúdo uterino que ocorre após o parto. Os lóculos são constituídos pela descida externa remanescente que sofre a necrose e é eliminada. E a descida interna permanece intacta para mais tarde que vai promover a regeneração do endométrio. E é importante a correta avaliação dos lóculos, pois podem sinalizar quando abundantes ou fétidos e principalmente associados à subinvolução, um quadro de retenção placentária ou infecção pélvica. E a expansão diária dos lóculos é valioso para se avaliar a involução também uterina. Nos primeiros 3 ou 4 dias, observa-se corrimento abundante e sanguíneo. Os absorventes higiênicos pós-parto ficam embebidos de fluxo vermelho escuro. O encarnado rutilante evidencia perda hemorrágica que é anômala. Os lóculos serossanguíneos têm coloração acastanhada. Quando normais, seu cheiro é peculiar. A fetidez sugere decomposição de conteúdo vaginal por anaeróbicos e a parada do fluxo na primeira semana de pós-parto. O exame de membros inferiores, importantíssimo, objetiva reconhecer o aparecimento precoce das tromboses venosas. A ferida operatória tem de ser diária, cuidadosamente examinada, buscando sinais de seroma, hematoma e infecção. E a depressão pós-parto? É um período de alto risco para a ocorrência de episódios ansiosos e depressivos. De fato, durante os primeiros dias após o parto, as mães podem apresentar sintomatologia do plus pós-parto, fadiga, ansiedade, sono desordenado e mudança de humor. A depressão pós-parto caracteriza por mudança de humor, ansiedade, irritabilidade,
depressão, pânico e fenômenos obsessivos. Plano de cuidados no puerpério. Orientar, estimular e apoiar a mulher e a família na amamentação exclusivas. As mamas, no pós-parto, começam a segregar colostro, que persiste por 5 dias com a conversão gradual para o leite. Isso é de suma importância estarmos orientando em relação ao aleitamento materno, a importância, a valorização, que o leite materno é o alimento mais completo do mundo, é de graça e é pronto. Orientar cuidado com as mamas, orientar a ingestão hídrica frequente, avaliar sinais de sofrimento psíquico, retirar os pontos de cesariana entre 7 a 10 dias após o parto, tirar dúvidas e orientar quanto ao retorno da atividade sexual e planejamento reprodutivo. E num puerpério tardio, orientar e recomendar métodos contraceptivos de acordo com a preferência e condição clínica da mulher. As puérperas que foram acompanhadas em serviço de referência de alto risco também devem ser avaliadas pelo serviço especializado. E, em caso de comorbidade, revisar a terapêutica medicamentosa e outras condutas. Orientações às gestantes para dar continuidade após o pré-natal. Agendar o primeiro atendimento na unidade básica de saúde no momento da alta da maternidade, preferencialmente do 7º ao 10º dia. Realizar uma visita domiciliar na primeira semana da alta do recém-nascido. Se o recém-nascido de alto risco é indicado que a EVD ocorra de até 3 dias após a alta e agendar a consulta de puerpério tardio até 42 dias após o parto. As puérperas, precisam ser acolhidas porque implica, transformações profundas nas concepções e práticas, e é muito importante esse cuidado puerperal, incluindo conhecimento técnico, científico, com habilidades comunicacionais. E o enfermeiro tem um papel de tamanha responsabilidade como interlocutor, de informações para minimizar o máximo de risco, tanto para a mãe quanto para o bebê. Apesar do puerpério ser um evento fisiológico, precisamos estar em vigília constante para evitar qualquer intercorrência, principalmente quando a gente, nessa alta, identifica algum fator que possa agravar, ou mesmo aquela gestante que apresentou qualquer risco durante o pré-natal, como uma hipertensão, uma diabetes. No momento da alta, é de suma importância de estar orientando ela, essa rede de cuidados também, para que nesse momento seja identificado precocemente qualquer tipo de alteração e procurar um serviço para poder dar condução nesta intercorrência, ao retorno da maternidade ou uma unidade de emergência como, por exemplo, vou exemplificar a gestante que identificou hipertensão da gestação, fez uso de medicamento. Precisamos monitorar essa pressão, principalmente até os próximos dias pós-parto. Muitas das vezes, algumas regridem, e o medicamento é suspendido, outras não, mas elas não podem fazer isso por conta própria. O profissional tem que ser avaliado, ela precisa voltar ao serviço onde ela fez o pré-natal de especializado. As orientações para para dar continuidade após o pré-natal é importantíssimo, muito importante, é de suma importância. E exame com 6 semanas, não se dispensa um cuidado de exame com 6 semanas do puerpério, quando se conclui a involução genital. Este exame é útil para averiguar eventuais perturbações dos processos involutivos genitais e para possibilitar o reconhecimento precoce de ginecopatias e outros distúrbios resultantes das contingências da gravidez e da parturição.
O exame físico constará da parte clínica, sumária e especializada, que se inicia pelas mamas, verificando-se também a estática abdominal, e o exame ginecológico terá em vista as distopias e o colo uterino. Algumas referências. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês aqui. Me ponha à disponibilidade para qualquer dúvida ou eventualidade. Estaremos no chat para discussão. Também, posteriormente, estaremos no conteúdo prático para poder ampliar esse conhecimento. E espero que todos estejam bem, se cuidem. Breve estaremos juntos.